Abra sua Bíblia comigo, por favor. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 2. Versículos 42 a 47. Se puder melhorar meu retorno, por gentileza, eu agradeço. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Versículos 42 a 47. Eu peço que, lido o texto, vocês permaneçam com as suas Bíblias abertas, porque eu preciso que vocês acompanhem comigo a exposição do texto sagrado. A Bíblia aberta é o próprio Deus falando conosco. Se você tem o bom hábito de anotar, eu sugiro que o faça, porque alguém já disse, eu concordo, que a tinta mais fraca e o papel mais amarelado é mais fiel do que a mente mais prodigiosa. Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47, ouçamos a leitura do texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Eu quero, aqui nesta tarde, com base nesta leitura bíblica, falar aos irmãos subordinado ao tema que é as marcas de uma igreja saudável. As marcas de uma igreja saudável. A igreja de Jerusalém tornou-se um referencial de igreja fiel para todo o mundo e para todos os tempos. E aquela igreja tinha algumas marcas dignas de serem imitadas. Observem que o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos e o versículo de número 42 inicia com uma palavra que rege todo o texto, até o versículo de número 47, e perseveravam, ou seja, mantinham, sem titubear, sem desistir, sem desfalecer. Em quê? Quais são as marcas de uma igreja saudável, de uma igreja atraente, de uma igreja cheia do Espírito Santo, de uma igreja que se tornou modelo para a igreja dos dias atuais? Se não vejamos, a primeira marca de uma igreja saudável é que ela tem compromisso com a verdade de Deus, com as Escrituras. Perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva nasceu sob a égide das Escrituras, nasceu sob o bastão da verdade. O que é a doutrina dos apóstolos? É a ortodoxia que deve nortear o conteúdo da nossa fé. A doutrina dos apóstolos é a inspiração do ensino pregado oralmente naquele tempo e perseverado no Novo Testamento. A igreja de Deus não caminha às escuras, ela anda sob a luz e a orientação da palavra de Deus. Porém, com o passar do tempo, falsos mestres, falsos ensinadores têm surgido e tentado se infiltrar
no seio da igreja, com falsos ensinos, falsas doutrinas, porém, a palavra de Deus sempre prevaleceu diante desses falsos mestres e falsas doutrinas, e até os dias atuais, falsos mestres, falsos ensinadores, com falsas doutrinas e falsos ensinamentos, têm se levantado, e muitos líderes, pastores, em busca de um crescimento desenfreado, têm buscado métodos forâneos às escrituras para atrair as massas, como por exemplo o misticismo, o sincretismo religioso, a filosofia do pragmatismo religioso, que diz que aquilo que importa é aquilo que funciona. Se está dando certo, então os fins justificam os meios, mas nós acreditamos que os fins não justificam os meios, porque com isso estamos sonegando ao povo a verdade de Deus, o trigo das Escrituras, o método eficaz de Deus, para que a igreja cresça, e cresça de forma saudável, tanto em número, quanto qualitativamente, sempre foi, é e sempre será a pregação fiel das Escrituras, perseverança na doutrina, firmeza nas Escrituras. A primeira marca de uma igreja saudável é que ela tem compromisso com a verdade, com a teologia. Segundo lugar, perseveravam na doutrina e na oração. Aquela igreja não tinha apenas uma boa teologia de oração, eles oravam. Eles não apenas falavam acerca da vida de oração, eles desenvolveram uma vida de oração, porque eles entenderam que os nossos recursos são insuficientes para realizar a obra de Deus. Precisamos depender mais de Deus do que dos nossos próprios recursos. Os discípulos nunca pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a pregar, mas eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar, porque é mais importante do que aprender a pregar, é aprender a orar. Repito, mais importante do que aprender a pregar, é aprender a orar. E os apóstolos entenderam isso, em Atos capítulo 6, versículo 4, dizendo: nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E eu pergunto, por que é que o Espírito Santo, que inspirou este texto, colocou oração antes de pregação? E a melhor resposta que eu encontro é que Deus prioriza tanto a sua palavra, Deus coloca a sua palavra em um nível tão elevado, que Ele colocou oração antes de pregação. Porque pregação sem oração, não há virtude de Deus sobre nós, não há graça de Deus sobre a nossa vida. Só prevalece de pé diante do povo na pregação quem primeiro prevaleceu de joelhos na oração diante do Deus eterno. Repito, só prevalece de pé diante do povo na pregação quem primeiro prevaleceu de joelhos na oração diante do Deus eterno. E nos dias atuais, nós temos muitos líderes, pastores, que têm muita luz na cabeça, mas não tem fogo no coração. Conhece muito sobre Deus, mas não conhece a intimidade de Deus. São gigantes no saber, você se sente um pigmeu perto dele, mas são nanicos na vida de oração. John Wesley dizia aos seus alunos: meus filhos, coloque fogo no seu sermão, ou coloque o seu sermão no fogo. Certa feita, perguntaram
Adwaik Lima Mude, como começar um reavivamento na igreja? E ele respondeu: acenda uma fogueira no púlpito, porque quando houver unção de Deus no púlpito, haverá ação de Deus nos bancos. Se quisermos uma igreja que ora, precisamos ser líderes, pastores e obreiros que oram. Liderança inflamada pela glória de Deus, igreja inflamada pela glória de Deus. Orai, alabara, xarabacandarabá, abadara, céu e tel e de calabara, xandarabaia. Perseverança na doutrina e na oração. Jesus, o maior líder da história, desenvolveu uma vida de oração. Lucas, no seu relato, talvez biográfico, da vida e o ministério terreno de Jesus, apresenta Jesus como homem perfeito. E como homem, Jesus desenvolveu uma vida de oração. E Jesus, antes das grandes decisões, orava sozinho, uma noite inteira. Antes de vocacionar, chamar aqueles que deveriam compor o colégio apostólico, Jesus orou uma noite inteira sozinho. E aqui eu abro um parênteses para dizer que hoje em dia, para se consagrar e chamar alguém para o ministério, não se ora mais. Se consagra alguém porque tem posição privilegiada na sociedade. Se consagra alguém porque tem dízimo gordo. Se consagra alguém porque é da família. Se consagra alguém porque é amiguinho. Mas Jesus, o maior líder da história, nos ensina que para chamar alguém para o ministério é preciso orar primeiro para receber direção de Deus. Eu ouço pessoas orando, meu presidente, de forma errônea, dizendo: eu determino, eu decreto. Quem ora, não ora para determinar nada para Deus, ora para receber a determinação, a direção, o desígnio, a orientação de Deus para a sua vida e para o seu ministério. Perseveravam na doutrina. Segundo, na oração. Terceiro, na comunhão. Havia 4 níveis de comunhão na igreja primitiva. Primeiro nível de comunhão: comunhão com a liderança. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quem eram os apóstolos? A liderança da igreja primitiva. Comunhão com a liderança. Na igreja primitiva não havia o risco de Pedro pregar uma coisa e João despregar. Falavam a mesma língua, seguiam a mesma visão, obedeciam o mesmo padrão. Porque a igreja é um corpo, e um corpo tem apenas uma cabeça. Um corpo com mais de uma cabeça não é um corpo, é um monstro, é uma anomalia. Aqui não há lugar para divisão, mais de uma visão. Aqui é uma visão só. É a visão dada por Deus ao líder da igreja. Eu não vou dizer que aqui em Campinas não tem, porque se não tivesse, eu não estaria falando. Lá em Teodoro tem. O tipo de obreiro, dirigente, líder, que diz: a sede é a sede, a minha congregação é a minha congregação. Eu sou eu, o presidente é o presidente. Não, senhor, você não é o líder, você é representante do ministério. Quando a liderança não tem comunhão com o seu líder, ela não cresce, ela não avança.
A igreja não deslancha, não prospera, mas quando a liderança tem comunhão com o seu líder, segue a visão dada pelo seu líder, ela avança, ela deslancha, ela prospera, ela cresce para a glória de Deus. Eu fui pregar em uma igreja no sul do país e me deparei com uma igreja com mais de 5.000 membros, com apenas 3 anos e meio de existência. E eu perguntei ao vice-presidente daquela igreja: o pastor aqui deve ter muitos problemas. Ele disse: por quê? Eu disse: porque é uma igreja tão grande, tantas pessoas que pensam diferente, ele deve ter muitos problemas. Ele disse: é aí que o senhor se engana, porque esta igreja tem um princípio, desde a sua fundação, que para que ela cresça, precisamos seguir a visão dada por Deus ao nosso líder. E ele disse ainda mais: aqui, para ser obreiro, precisa ser dizimista. E eu concordo, porque obreiro que não dizima está desqualificado para o ministério. Glória a Deus, né? Aleluia, né? Te achei, né? Repito: obreiro que não dizima, obreiro que não oferta, está desqualificado para o ministério. E ele disse ainda mais: aqui é o seguinte, quando alguém tenta entrar por outro caminho, ele é convidado educadamente a entrar na visão ou procurar outro lugar onde ele se enquadre, porque nós entendemos que não é a igreja que tem que se enquadrar a pessoa, é a pessoa que tem que se enquadrar ao ministério. Repito, não é a igreja que tem que se enquadrar a você, é você que tem que se enquadrar ao ministério. Primeiro, comunhão com a liderança. Segundo, nível de comunhão, relacionamento pessoal profundo. O que é comunhão, pastor? É um relacionamento pessoal profundo entre cristãos verdadeiros, baseado no ágape, que produz relacionamentos interdependentes em qualquer área da vida. Nós somos um só corpo, uma só família, um só pão. Nós somos a família de Deus. É por isso que a sua luta precisa ser a minha, e a sua vitória também precisa ser a minha. É por isso que quando você vê um obreiro batendo no outro, criticando o outro, falando mal do outro, é sinal de esquizofrenia espiritual. É por isso que existem tantas doenças emocionais no seio da igreja. É por isso que nós vimos, alguns anos atrás, pastores se suicidando, em depressão, porque talvez se tivesse alguém com quem pudesse conversar, abrir o coração, ceder o ombro para chorar, orar com ele, talvez fosse curado das suas doenças emocionais. Relacionamento pessoal profundo. Primeiro, comunhão com a liderança. Segundo, relacionamento pessoal profundo. Terceiro, valorizar mais a pessoa do que o bem material. Eles eram desprendidos das coisas e apegados às pessoas. Vendiam o que tinham e ajudavam os menos favorecidos. Entre a pessoa e o bem material, eu fico com o meu irmão. Entre o bem material que eu possuo e o meu irmão, eu fico com o meu irmão. Eles entenderam o que Jesus disse em Lucas 12:33: vendei o que tendes e dai esmolas, e construí bolsas que não envelhecem, e ajuntai tesouros que a traça não corrói, e onde o ladrão não chega, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. O tesouro da igreja primitiva não era ouro nem prata, era Jesus Cristo. Valorizar mais a pessoa do que o bem material. Quarto lugar, quarto nível de comunhão, eles entenderam o segredo, a importância do templo. Relacionamentos pessoais abalizados em relacionamentos espirituais. O texto diz que eles se reuniam unânimes, não era de vez em quando não,
não era uma vez por semana não, era todos os dias, e não era com tristeza também não, com angústia, era com alegria e singeleza de coração. Hoje em dia, parece que o culto para alguns crentes é um peso, é algo forçado, obrigado. A pessoa não vê a hora de dar 21 horas para ir embora. Se passa um minuto, fica inquieto. Parece que você prega para algumas pessoas e parece que está pregando para uma parede. A pessoa não esboça nenhuma reação. Não existe alegria no culto, entusiasmo. Mas na igreja primitiva, o culto era com entusiasmo, alegria e singeleza de coração. E o contexto era de perseguição, mas mesmo assim, eles tinham prazer de se reunir no templo, a adorar a Deus com alegria, entusiasmo e singeleza de coração. E nesse tempo pós-pandemia, surgiram os desigrejados, que dizem: eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor. Outro dia, encontrei um irmão querido da igreja e perguntei a ele: por que você não foi mais ao templo? Depois da pandemia, você sumiu? Ele disse: pastor, eu descobri algo fenomenal, extraordinário. Eu disse: me ensina para eu aprender também. Ele disse: eu aprendi que eu não preciso de igreja, de pastor. E eu descobri, pastor, que eu posso ter um pastor virtual, alguém que você nunca viu, e você se submete à autoridade espiritual desses pseudos líderes. Mas nada, guarde isso, nada substitui a reunião unânimes no templo. Nada substitui isto aqui. Alguém diz: a minha casa e o templo é a mesma coisa. Não, senhor, a sua casa é a sua casa, o templo é o templo. Na sua casa você faz o que quer. Aqui diz a Bíblia: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Nada substitui isto aqui, porque é aqui que você é pastoreado, orientado, direcionado, consolado, abraçado. É aqui que você recebe palavra. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo 83:10, melhor é um dia nos seus átrios do que 1000 em outras partes. Eles entenderam o segredo do templo: perseverança na doutrina, na oração, na comunhão. Quarto lugar, agora vai apertar: perseveravam no temor. Em cada alma, não era apenas na liderança não, era em cada crente, havia temor. O que é temor, pastor? É a joia perdida na igreja dos dias atuais. Mas nem sempre foi assim. A igreja primitiva cresceu e se edificou no temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quando você tem esse princípio, isso é um freio moral na sua vida. E nós estamos vivendo um tempo onde a igreja, paulatinamente, gradativamente, está se secularizando. O índice daquilo que ocorre lá fora é quase o mesmo dentro da igreja. O índice de obreiros que se separam é o mesmo quase dentro e fora da igreja. O índice de adultério, fornicação é quase o mesmo dentro e fora da igreja. Estamos perdendo o temor de Deus. E a pior, com perdão da palavra, presidente, a pior desgraça para um obreiro é se acostumar com o sagrado, é banalizar o sagrado, é entrar no piloto automático. Nós precisamos resgatar esta joia perdida na igreja, chamada temor. Entender que o templo é lugar de reverência, o lugar é sagrado, o Deus da igreja é santo, e precisamos perseverar no temor de Deus. Eu vejo obreiros fazendo brincadeira com línguas estranhas. Outro dia,
num grupo de pastores, eu recebi o áudio de um pastor presidente, fazendo brincadeira com línguas estranhas. A minha língua coça, eu não aguento. Eu disse para ele: belo exemplo o senhor está dando. Perdemos a noção do sagrado, precisamos ter temor de Deus. Perseverança na doutrina, na oração, na comunhão, no temor. Mas em quinto lugar, eles tinham expectativa de sinais, maravilhas e coisas extraordinárias. Sinais e maravilhas aconteciam pelas mãos dos apóstolos. Hoje em dia existem dois extremos. Primeiro, daqueles que criam e forjam milagres, que nunca aconteceram, a não ser na mente deles. Segundo, daqueles que dizem: Deus só fez no passado, não faz mais. Mas nós acreditamos que Deus não se aposentou, Deus não está assentado em uma cadeira de balanço. Ele salva ainda hoje, Ele liberta ainda hoje, Ele cura ainda hoje, Ele renova ainda hoje, Ele capacita ainda hoje, Ele levanta ainda hoje. Nós cremos na intervenção extraordinária e sobrenatural de Deus na igreja. Perseveravam na doutrina, na oração, na comunhão, no temor, crendo na intervenção extraordinária de Deus. Mas em penúltimo lugar, eles eram cheios do Espírito Santo. Jesus primeiro envia o seu Espírito à igreja, para depois enviar a sua igreja ao mundo. A igreja primitiva inicia com o derramamento do Espírito, a pregação cristocêntrica e a perseverança na doutrina dos apóstolos. Jesus disse em Lucas 24:49: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1:8: e recebereis poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós precisamos da capacitação do Espírito Santo, do revestimento de poder. Querer realizar a obra de Deus na força do braço do homem, sem a capacitação do Espírito, é o mesmo que querer cortar uma árvore só com o cabo do machado. É aplicar muita força e ter pouco resultado, ou nenhum resultado. Não há obra eficaz e excelente para Deus sem a capacitação do Espírito de Deus. Eu concordo com Spurgeon, que diz: é mais fácil acreditar que um leão possa se tornar vegetariano do que uma alma se render a Cristo sem a ação do Espírito Santo. Eu me lembro de Dwight Lima Moody, um homem simples e letrado, de uma família simples. Um dia Moody participava de um culto, e o pregador dizia: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Ele disse consigo mesmo: Deus, eu quero ser este homem. Um dia, caminhando ele pela Wall Street, o Espírito de Deus veio sobre ele com grande poder. Ele corre, vai para a casa de um amigo, entra no quarto, tranca a porta, se ajoelha, e era como ondas elétricas passassem pelo seu corpo. E ele disse: Deus, basta, eu não suporto mais. E ao se levantar, a história da América nunca mais foi a mesma. Aquele homem levou a Cristo nada mais, nada menos do que 500.000 pessoas. Campinas está para ver, São Paulo está para ver, o Brasil está para ver, o mundo está para ver o que Deus pode fazer com o moço, com a moça, com o obreiro, com o pastor, cheio do Espírito Santo. Orabaia, sebinarabacalabaia, urapacalabarachandarabaia. E eu faço uma pergunta muito pessoal, muito particular. Responda para si mesmo. Você que está aqui, que é crente, que é obreiro, que é pastor, você está cheio do Espírito Santo? A pergunta não é
se você é obreiro, teólogo, pastor, a pergunta é: você está cheio do Espírito Santo? Não basta ter o Espírito, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Não basta ter conhecimento, boa teologia, templos grandes e luxuosos. Tudo isso é bom e necessário, mas falta-nos o essencial: a capacitação, o revestimento de poder. Ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito não é opção, é uma ordem. Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aqui existem duas ordens, uma negativa e a outra positiva. A negativa é não se embriagar com vinho, e a positiva é se encher do Espírito Santo. A gente se escandaliza, pastor Pércio, quando vê um obreiro embriagado com álcool, mas não se escandaliza quando vê um obreiro que não é cheio do Espírito Santo. Se embriagar com álcool é pecado, e não ser cheio do Espírito também é um pecado. Enchei-vos do Espírito. O verbo enchei-vos está no presente contínuo, indica uma ação contínua. Enchei-vos, ou seja, não basta ter sido cheio ontem, não basta ser cheio hoje, porque a plenitude de ontem não é suficiente para hoje, e a de hoje não é suficiente para amanhã. Você precisa ser cheio todos os dias. Seja cheio, obreiro, seja cheio, pastor, seja cheio, irmão, seja cheia, irmã, seja cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Andar a céu e teu e de calabarachara bagava. O que Deus tem para nós, o que Deus tem para você, o que Deus tem para Belém Campinas, não são gotas. Isaías 44:3, são torrentes do seu Espírito. Derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. O próprio Jesus não abriu mão do revestimento de poder. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, registram o batismo de Jesus nas águas, por João o Batista. Mas apenas Lucas menciona que ao sair das águas, Jesus ora. E quando ele ora, 3 coisas acontecem. Primeira, os céus se abrem. Segunda, a voz de Deus ecoa: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Terceiro, o Espírito de Deus desce sobre ele, em forma corpórea de uma pomba. Quando a igreja ora, 3 coisas acontecem. Primeira, os céus se abrem. Segunda, a voz de Deus ecoa. Terceiro, o Espírito de Deus desce, e nós recebemos o revestimento de poder, a capacitação do Espírito de Deus. Em último lugar, e aqui eu começo a encerrar antes do tempo, porque eu aprendi que a ética é entregar antes. Em último lugar, eles impactaram a sociedade de 2 maneiras. Primeiro, com seu testemunho pessoal. O texto diz que eles conquistaram a simpatia de todos. Quem olhava para aquela igreja dizia: que povo diferente, que povo que se ama, que povo que mudou, e mudou para melhor. Porque não basta pregar aos olhos, ou melhor, não basta pregar aos ouvidos, é preciso pregar também aos olhos. A sua vida, as suas atitudes falam mais alto do que as suas palavras. É preciso que haja coerência entre o que você prega e o que você vive. Não basta ter ortodoxia, boa teologia, é preciso ter ortopraxia, doutrina certa e vida correta. O camarada quer pregar sobre dízimo, mas não dizima. Quer pregar sobre fidelidade, mas é um rebelde. Sobre família, a dele é uma bagunça. E eu pergunto, para você, pregador, dirigente,
pastor, quando você prega, a igreja olha para você e diz: ele prega, mas não vive. Ele ensina, mas não pratica. Ou a igreja diz: ele vive o que prega e prega o que vive. Pregar aos ouvidos sim, mas pregar também aos olhos, com seu testemunho pessoal. Segundo, impactaram a sociedade com seu testemunho, mas também com seu crescimento numérico expressivo. Acrescentava o Senhor cada dia o número daqueles que haviam de se salvar. Primeiro 120, depois 3.000, 5.000 e depois multiplicação. Eu não acredito em qualidade estéril. A igreja é um corpo vivo. E eu não acredito em qualidade estéril, porque se a igreja é um corpo vivo, e ela é, se ela tem qualidade, e ela tem, não é que talvez ela cresça, não é que ela pode crescer, ela tem que crescer, ela precisa crescer. Tem obreiro que diz: a minha congregação em 1 ano não ganhou ninguém, mas também não perdeu ninguém. Tem 50 crentes, mas é gente boa, gente batuta. Se a igreja tem qualidade, ela precisa crescer em quantidade. Quem prega é você, quem ensina é você, quem evangeliza é você, mas é Deus quem dá o crescimento. Nós damos frutos, mas podemos dar muito mais. Se a igreja cresce em qualidade, Deus fará com que ela cresça em quantidade, para a glória do nome de Jesus.